Olá, meus alunos, boa tarde. Agora nós vamos falar especialmente para o pessoal do segundo colegial, nesse início de segundo bimestre, vocês já estudando bastante para a segunda prova, para a primeira prova do segundo bimestre, né? E o início dessa nossa então matéria do segundo bimestre é exatamente a formação de Portugal. Então Portugal fica na Península Ibérica e durante mais ou menos 7, 8 séculos Portugal, o que é o território português hoje na Península Ibérica, foi dominada pelos muçulmanos, pelos árabes muçulmanos. Os árabes então, depois que fizeram a sua unificação com Maomé, o profeta de Deus, segundo os muçulmanos, né, houve então, com a morte de Maomé, a chamada expansão dos califas. Os califas, então, começaram a expandir o território, tanto para o Oriente como para o Ocidente. No nosso caso, o que interessa é essa nossa expansão para o Ocidente dos árabes. Eles, então, conquistaram o norte da África e depois, então, passaram pelo Estreito de Gibraltar. Gibraltar, que é uma palavra de origem árabe, né, que significa montanha de Tariq, que foi exatamente um general muçulmano que saiu, então, do norte da África e invadiu a Península Ibérica, no caso, o reino dos visigodos, que ali se instalava exatamente depois da queda do Império Romano, porque aí nós já estamos no início do século VIII, mais ou menos o ano de 711. Então, a partir daí, os árabes muçulmanos conquistaram a Península Ibérica, o que é Portugal e o que é Espanha hoje. Em torno de 730, eles tentaram invadir o que é a França atual, mas foram, então, impedidos de dominar a atual França pelo Carlos Martel, que era o chamado mordomo do Paço e tal, que depois se tornou o rei dos francos e tudo mais. E então na Batalha de Poitiers, então eles foram barrados ali na Batalha de Poitiers, na França, e ficaram então até a dominação deles, ficaram até a fronteira atual entre a França e a Espanha. Então durante 7, 8 séculos eles ficaram dominando a Península Ibérica. Tanto é que, como eu comentei na aula de vocês, 25%, quase 25%, pelo menos 20% das palavras do português têm origem árabe, né? Apesar de nossa língua ser neolatina, ela tem uma característica latina, né, da formação das frases e tudo mais. Muitas palavras, né, são de origem árabe. Inclusive Gibraltar, como nós falamos, né, a região sul de Portugal, Algarve, também é de origem árabe, e muitas palavras, como a gente comentou, que começam com al, né? Em português, alface, alfafa, alfaiate, são todos de origem árabe. No espanhol um pouco menos, né? Cerca de 10% das palavras é de origem árabe. No português é um pouco maior essa quantidade. Bom, aí os árabes ficaram ali e durante a dominação dos árabes eles então introduziram cidades, comércio e tudo mais. No resto da Europa tinha o feudalismo que estava em crise, porque a população cresceu, aí você passou a ter muito nobre que não herdava feudo e muito servo que não tinha o manso servil para poder plantar. Então o que aconteceu? Eles começaram a formar exércitos e a partir daí começaram a combater os árabes num movimento genericamente chamado de cruzadas, né, que a partir do século XIX, né, foi chamada de cruzadas. A primeira cruzada, nós temos 8 cruzadas oficiais. A primeira cruzada foi em 1096, né, conclamado pelo Papa Urbano II. Então, os nobres europeus combatiam os muçulmanos, tanto no Oriente, para libertar Jerusalém, como também no Ocidente, para libertar a dominação árabe da Península Ibérica, numa guerra que vai ser conhecida como Guerra de Reconquista. Bom, a partir daí, então, um nobre de origem francesa, a atual cidade francesa da região de Borgonha, chamado Henrique de Borgonha, que era um nobre né, ele era filho do Duque de Borgonha, e ele era um nobre sem feudo, então ele veio e começou a combater os muçulmanos na Península Ibérica. Havia alguns reinos cristãos no norte da Península Ibérica, na região das Astúrias, e um desses reinos era Leão, e o outro desses reinos era Castela.
E aí um rei, Afonso VI, né, devido às políticas papais, tal, eles se casavam entre si, os reis e as princesas, tal, desses reinos, se casavam para ir fazendo com que houvesse uma unidade cristã, já católica, na Europa, ali no norte da Península Ibérica, na região das Astúrias. Aí o reino de Leão e Castela era governado por um indivíduo que tinha o título de Afonso VI. O Afonso VI, então, recebeu a ajuda de Henrique de Borgonha, esse nobre de origem francesa, que foi então até a Península Ibérica com um exército e combateu ali os árabes. Conseguiu vencer os árabes e conseguiu então o feudo tão sonhado que ele queria, que foi então o condado portucalense, né? Ele ganhou o condado portucalense e também recebeu a mão de uma das filhas do rei, né, como prêmio, né? E aí ele se casou com a filha do rei. Então o que vai acontecer? Esse condado portucalense, ele vai ser nada mais, nada menos do que um feudo do reino de Leão e Castela, certo? Então, inicialmente, ele era um feudo de Leão e Castela. E aí, Henrique de Borgonha casou-se com a Teresa de Leão, filha, né, do rei Afonso VI, e eles tiveram um filho, né, e esse filho vai ser bastante importante, porque esse filho vai, então, separar o condado do reino e vai transformar esse condado no reino de Portugal, né, que no caso o filho é Afonso Henriques. Então, Afonso Henriques acaba herdando o condado, né, não antes, né, tendo que brigar com a mãe, porque a mãe, então, já viúva, ela tinha lá relações com o Duque de Trava, que era um duque de origem galega, né, que é o condado da Galícia, que ficava ao norte do condado portucalense, e o Duque de Trava, então, poderia herdar o condado portucalense, porque ele era, então, aí, vamos dizer, o namorado da Teresa de Leão, que era a mãe do Afonso Henriques. Aí Afonso Henriques não aceitou isso, expulsou a mãe do condado e tal, e se proclamou rei de Portugal, separando então o condado portucalense da suzerania, né, de ser um feudo de Leão e Castela. E aí ele já armou uma briga com o primo dele, que nesse momento era o Afonso VII, que tinha herdado o trono, e ele armou uma briga com o primo, e aí houve uma guerra e tal, e ele conseguiu então manter a independência, né, e também, né, ser o reino de Portugal. E porque também, né, os papas, né, os padres, os bispos, os cardeais da época, eles estimulavam a luta contra os muçulmanos e não entre católicos, né? Então aí essa guerra foi diminuindo e eles continuaram combatendo os muçulmanos. Então essa foi a grande contribuição da dinastia de Borgonha, combater os árabes e levar essa dominação portuguesa até o sul da península, na região do Algarve. E aí, ao fazer essa expansão territorial, né, do reino, o que aconteceu? Eles foram unificando as leis, unificando as moedas, né, fazendo um acordo com a burguesia, unificando os tribunais e tudo mais, e formando um reino onde o rei efetivamente mandava. E os nobres eram soldados do rei, né? E aí nós vamos ter toda a dominação da dinastia de Borgonha em termos da aliança rei-burguesia e também com a expansão territorial. A partir, né, de 1139, quando foi criado o Reino de Portugal por Afonso Henriques, né, que adotou o título de Afonso I, dinastia de Borgonha, e aí ele então vai, né, começar a continuar, no caso, a combater os muçulmanos, e os seus sucessores, né, que foram Sancho I, Afonso II, Sancho III, Afonso III, Dom Diniz, Dom Afonso IV, Dom Pedro I, né, vão continuar com esse combate aos muçulmanos e guardando as fronteiras. E o fundamental, eles vão organizando a nação portuguesa, não só em termos jurídicos, né, então, como também em termos culturais. Que a gente comentou que Dom Diniz, né, foi o chamado rei poeta, ele governou então ali
mais ou menos na segunda metade do século XIII, e ele então organizou uma gramática portuguesa e tudo mais. Então a dinastia de Borgonha, ela ampliou o território português e estabeleceu a nação portuguesa, efetivamente com sua língua, já diferente do galego, né, ou do galego português, como era chamado, do galego que era a língua da Galícia, era a língua de Leão também, né, que depois, ao longo do tempo, vai se transformar no castelhano, né, a língua de Castela. E, no caso, o português não só se torna uma língua diferente, né, da língua galega, né, da língua espanhola ou castelhana, como também Portugal passa a ser uma nação em que há uma aliança rei-burguesia, e o rei e a burguesia caminham juntos no sentido de desenvolver o comércio português, desenvolver a tecnologia de navios, que é Portugal muito voltado para o mar, né? Então desenvolve a pesca, desenvolve toda a tecnologia de navegação já, né, na dinastia de Borgonha, só que uma navegação ainda próxima à costa, aonde essa aliança com a burguesia faz o comércio português se desenvolver, inclusive com a criação de moeda e tudo mais, né? Muito diferente do reino de Castela, do reino, né, de Aragão, porque lá eles tinham ainda uma dominação árabe maior, e essa existência dos reinos praticamente monopolizava a guerra contra os muçulmanos, enquanto Portugal já se desenvolvia naquilo que a gente vai chamar de uma certa monarquia moderna, né, da aliança do rei com a burguesia e o desenvolvimento comercial. Então a formação de Portugal está intimamente ligada à dominação árabe, né, e também, né, a aliança rei-burguesia que veio depois, né? Então isso é fundamental para a gente entender depois a Revolução de Avis e também a expansão marítima e comercial portuguesa pela África, né? O chamado périplo africano. Então, o que você tem que guardar desse primeiro momento é exatamente a formação de Portugal num sentido extremamente católico, né? Na luta contra os muçulmanos, né? Esse espírito de luta religiosa que os muçulmanos tinham também, né, de expandir a sua religião. Os portugueses vão herdar isso também, né, aí no caso da expansão do catolicismo apostólico romano, né, que é uma religião que é oficial em Portugal e que mostra que o rei português estava sempre muito ligado aos papas, né, e à religião em geral. E também, né, uma ligação desse rei, não só com a igreja católica e tal, né, e com esse espírito cruzadístico, né, de expansão da fé católica, como também a aliança rei-burguesia. Então isso é fundamental para vocês entenderem a dinastia de Borgonha, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar da Revolução de Avis. Um abraço, segundo colegial!